Podemos, então, começar a conversar, né? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine muito. Eu tenho uma afinidade e um compromisso muito grande, identificado já por muitos dos companheiros que observam mais, com esse país abençoado, a Alemanha. Certamente, experiências e oportunidades de aprendizado muito grande já me foram oferecidas neste país, e é com muita alegria que, ainda que pelas vias da internet, ainda que por online, mais uma vez eu possa estar sob as vibrações dos dirigentes espirituais deste país e dos países circunvizinhos que sempre me apoiaram tanto. Eu tenho algo de muito especial em relação a Bremen. A Nilda vai se lembrar. Quando eu era criança, com poucos recursos materiais, financeiros, eu me encantava muito com as histórias que me eram narradas e com os livros que aqui ou ali, livros de história, que eu ganhava, e eu lia, relia, tornava a reler. E uma história me encantou profundamente, que era a história dos músicos de Bremen. E eu me lembro de ter crescido, e todas as vezes que eu ouvia alguma referência a essa história, eu me emocionava, porque ela foi importante para mim no meu crescimento. E na ida à Alemanha, Nilda convidou e tal, eu não fiz a ligação da cidade com a história. E eu cheguei a pensar, imaginem, pasmem, quando a gente viaja, a gente fica meio assim, né, aéreo. E eu pensei, olha que interessante o nome dessa cidade. É o mesmo da história. E isso passou. E eu pergunto a Nilda, Bremen, a história dos músicos, e ela riu. E na primeira oportunidade, ela me levou para ver as esculturas sobre a história dos músicos de Bremen. Eu vou contar para vocês. Isso foi uma emoção, como se eu estivesse, naquele momento, voltada a ser criança e tivesse entrado nas linhas da história dos músicos de Bremen. Então, a cidade me encantou, além de sua beleza, além de seus moradores, além de tudo, me encantou por essa oportunidade que me fez voltar à minha infância, de uma parte da minha infância feliz. Não é? Então, Bremen, para mim, tem esse significado, uma volta feliz à minha infância. Muito bem. Diante disso, obviamente, eu não vou trazer aqui, na nossa pequena conversa, eu não vou trazer aqui assuntos ou afirmativas que nos preocupem, que nos tragam sombra ao coração. Eu vou falar aqui para a base do grupo, que é Francisco de Assis, espírito amigo, que fala em vida, fala em amor, fala em dinâmica maior da luz. Eu não vou absolutamente falar em pontos
que possam trazer dores, aflições, porque hoje nós vamos falar da vida. O tema é pela valorização da vida. Então, nós vamos falar da vida. Mas antes de entrar no nosso tema, rapidinho, eu respondo a Nilda. Quando ela afirma, ela traz a dúvida de alguém ter afirmado da mudança da dinâmica dos atos impensados, ou às vezes até pensados, mas sem a base da harmonia, que é o que nós falamos, o autocídio, né? Eu vou dizer para vocês, há uma mudança vibratória na Terra. Os espíritos mais equivocados, ainda desconectados dessa faixa de compromisso com a luz, com o amor e com a paz, eles têm tido a oportunidade da continuidade do aprendizado em mundos mais afins com as suas vibrações. Então, muitos espíritos em desarmonia já estão sendo levados para mundos mais condizentes com as aflições em que se encontram. Isso quer dizer que a grande maioria dos que continuam habitando a Terra é composta de pessoas que já têm uma noção concreta da existência de Deus, já têm uma noção assim mais profunda da importância da oportunidade da vida que nos é oferecida. Diante disso, eu não tenho autoridade para dizer que está diminuindo ou que está acabando a tendência a esse ato do autoextermínio. Mas o que nós temos identificado é que uma grande quantidade de espíritos que ainda pensam e vibram no autocídio, eles têm tido a oportunidade reencarnatória de virem à Terra, aprenderem, provarem a beleza do amor, a beleza da prática do bem, a beleza da vida. E, pela própria fragilidade deles, alguns retornam de forma voluntária ao plano espiritual. E muitos desses que retornam de forma voluntária já estão sendo conduzidos para um novo aprendizado em ambientes mais adequados com sua forma de pensar. Então, é um momento de transição da sombra para a luz. E os que teimam em permanecer na sombra têm a oportunidade de continuar a sua caminhada evolutiva, mas em locais que atendam o que a mente deles está pedindo. Então, eu não sei se eu consegui responder a Nilda sobre a sua pergunta, mas, em linhas gerais, o que a gente pode afirmar é que há uma mudança na Terra. Ainda estão muitos aqui voltados para essa ideia. E eles, talvez até pela sintonia uns com os outros, é interessante que eles, às vezes, são identificados em alguma região e um parece que chama o outro, atrai o outro, e acontece vários momentos de dificuldade para todos a partir desses gestos, e eles, a partir do momento que cometem os gestos, são conduzidos
para ambientes mais afins. Se eu não tiver conseguido esclarecer a pergunta de Nilda, que ela depois me deixa aqui no chat alguma coisa, para que eu possa voltar a tentar esclarecer, para explicar o que tentaram dizer e o que está acontecendo neste momento na Terra. Tá certo? Agora nós vamos falar de vida. Porque, com base neste encontro, num grupo que chama Francisco de Assis, numa cidade que me traz alegria pela história dos músicos de Bremen, eu não vou falar de morte. Porque a morte, por mais que seja um canal da nossa caminhada evolutiva, a morte acaba trazendo vibrações de saudade, de tristeza, de ansiedade, de preocupação, principalmente a morte planejada. Então, vamos falar de vida, já que é para valorizar a vida. Nós vamos falar de vida. Vejam bem, nossa vida, ela é uma partícula de tudo o que compõe a divindade. E eu fico me perguntando, que partícula de Deus cada um de nós representa? O que cada um de nós, nessa imensidão vibratória da Terra, o que cada um de nós representa enquanto partícula de Deus? Então, se nós pensarmos nisso, toda vez que considerarmos que nossa vida é inútil ou desnecessária, nós vamos tentar, certamente, nesse pensamento, nessa reflexão, nós vamos chegar a uma conclusão, que até hoje ninguém conseguiu encontrar inutilidade em algo que tenha sido criado por Deus. E essa é uma pergunta, uma afirmativa interessante, porque tudo foi criado por Deus ou permitido por Ele que fosse criado. Então, há determinados momentos que os nossos pensamentos nos são oferecidos para nós raciocinarmos no belíssimo dispositivo que é a vida. A vida é um belo dispositivo. Eu diria mesmo que a vida de cada um é uma pétala de esperança na flor imensa que é a vida no universo, né? Então, tudo que é criado por Deus é dotado de encanto. Aí alguém, quando eu falo assim, alguém vai pensar naquela pessoa cheia de limitações físicas, aquela outra que nos causa impactos visuais, e vai pensar assim, mas a Joselma disse que tudo que é criado por Deus é dotado de encanto, mas e essa situação? Eu diria que a nossa vida é uma dessas partes que compõe a beleza do mundo, o encanto do mundo. E mesmo aquela pessoa que é portadora de aparente desarmonia através do corpo físico limitado ou através das situações as mais variadas, nós podemos afirmar que até essa pessoa, ela é parte do encanto da vida. Porque, às vezes, se a gente parar para observar, nós vamos ver por trás daquela aparente monstruosidade uma harmonia interna que nos causam, que nos impactam neste sentimento maior de amor. Então, eu disse há pouco que cada vida, nós somos como pétalas de uma flor de Deus. Vamos pensar uma coisa aqui. Quando uma flor
perde uma de suas pétalas, ela não deixa de ser flor, não deixa. Mas todos percebem a incompletude que torna essa flor desfigurada, torna essa flor sem prestígio. Quando a flor se despertala, ela perde um pouco de sua configuração em cada pedacinho que solta. Configuração é palavra do momento. Diante da tecnologia, né? Eu falar em configuração, mas uma pétala que se libera de uma flor, a flor não deixa de ser flor, mas a pétala, ela marca a sua ausência e ela desfigura, desconfigura aquela flor. Eu estou dizendo isso para que nós façamos a conexão. Eu disse que cada um de nós é uma pétala da grande flor que é a vida. Então, quando se perde, entre aspas, que essa flor, essa pétala se liberta da flor antes do seu momento certo de vida, quando essa pétala ela se desgarra, se desconecta da flor, ela desconfigura a vida no planeta, né? Então, é imensa a confiança que Deus tem nas coisas que faz, obviamente, e nos seres aos quais Ele dá a luz. Então, imaginem uma desconectada de uma pétala num processo de violência a essa harmonia, o que pode causar nesse conjunto maravilhoso, encantador que é a vida, né? Então, Deus, na verdade, ele espera pelos nossos frutos, que aquela flor, ela, se não tivesse sido impactada antes da hora, ela poderia chegar a produzir sementes, as sementes frutos, e frutos nova vida, não é isso? Então, Deus, naquela confiança imensa que ele tem em tudo que cria, ele espera, desculpem, pelos nossos frutos. Ele espera por nossa evolução, pelo nosso despertar. Então, ele espera mais. Ele espera pela nossa alegria de viver sem revolta. Alegria de viver sem revolta. Sem insatisfações. Aí vocês vão dizer, Joselma, você está querendo que a gente seja perfeito? Não, uma insatisfaçãozinha pequenininha de vez em quando. Não tem ninguém que não consiga ter, né? Mas que nós não nos baseemos na insatisfação com alguma coisa aqui, outra acolá, para pensarmos em despetalar a flor que Deus ofereceu ao mundo. Então, ele espera pela nossa alegria de viver sem revolta, sem insatisfações, adaptados ao mundo que ele preparou para desfrutarmos juntos. Olha, quando eu penso nisso que eu estou falando, eu sinto uma vergonha. Minhas orelhas esquentam. Sabe por quê? Pensar que Deus preparou todo esse aconchego da terra, com todas essas belezas que existem. Os rios caudalosos, o mar, as montanhas, as pedras, a terra, os vegetais, os animais, os seres humanos. Ele preparou tudo isso, essa beleza, para que pudéssemos evoluir, para que pudéssemos, por nossa própria vontade, caminharmos em direção
em direção à luz maior, em direção à paz. E aí, eu fico enfadada da vida. Eu começo a reclamar, a ficar insatisfeita. E aí, eu resolvo despetalar a flor. É de grande importância que nós descubramos quais as responsabilidades nossas, de cada um, que nasceram conosco. Quais são os nossos compromissos na Terra? Porque podemos ter certeza, os compromissos vão onde nós estivermos. Se eu estou em Belo Horizonte, resolvo fugir dos compromissos que tenho e resolvo mudar para Bremen, não adianta. Esses compromissos irão comigo. Ainda que outras pessoas sejam instrumentos para que eu cumpra, para que eu quite aqueles compromissos. Mas eles irão comigo. Então eu tenho que descobrir quais são eles. Não no sentido assim de fazer um mapa bonitinho. O seu compromisso é dirigir o ônibus de um país a outro. Papapá. O seu. Não, não é nesse sentido. É no sentido interno. No sentido interno. Com quais situações, com quais dificuldades eu deparo com mais frequência? Quais são os desafios que de quando em quando se repetem na minha vida? Se eu pensar assim, eu vou descobrir quais são os compromissos que eu possuo. E na medida que eu descubro quais são os compromissos que eu possuo, eu vou entender que cada vida tem um propósito. E essa magnitude que está à nossa disposição na Terra, como vida, qual seria o sentido dela existir se não houvesse um compromisso de cada um de nós? Então, eu estou dizendo para vocês que somos responsáveis pela vida que temos, mas não no sentido de gostar ou não gostar, isso é pouco. É no sentido de entendermos a nossa importância para Deus, a nossa importância para a vida, para esse grande jardim florido que é a Terra, a nossa importância para nós mesmos. Então, é preciso aprender a ter esperança, pois é a partir da esperança que nós despertamos para a bênção que é a vida. No despertar de cada um, o prestígio de Deus aumenta e multiplica-se a certeza de que vale a pena viver. O que eu estou dizendo? É que cada flor que consegue se manter desperta, firme na fé, na esperança, na certeza de que é preciso seguir e alcançar a quitação de seus compromissos. Cada flor, cada vida é um prestígio para Deus. E isso vai aumentando e vai multiplicando a certeza de que vale a pena viver. Sem a nossa vida, prestemos atenção, sem a nossa vida o universo se torna incompleto. Não é prepotência minha não, gente. Não é vaidade minha não. Mas sem a vida de cada um, lembra da flor sem uma pétala? Vamos pensar nela. Então, sem a nossa vida, o universo se torna incompleto. Nossa vida é parte das configurações divinas. Estou falando aí na tecnologia moderna, né?
Vamos configurar o computador está desconfigurado. Nossa vida faz parte das configurações divinas. Se uma peça defeituosa pode colocar em risco todo o funcionamento de um sistema, isso aí é para os entendidos em tecnologia, o que dizer de uma peça viva que falta no jardim de Deus? Vocês já repararam como uma pequena peçazinha que atrapalha no computador? Às vezes os técnicos levam dias para descobrir o que está impedindo o computador de funcionar bem. Porque é uma coisinha tão simples que eles procuram nas coisas maiores, está tudo funcionando bem, e aqui é simplesinha, custa ser descoberta. Ora, se acontece isso num computador, o que não pode acontecer nessa rede de criaturas de Deus? O que não acontece quando uma pecinha se desconfigura? Então, vamos pensar que nossa vida, ela importa sim, importa ao universo inteiro, sem vaidade, sem visão avantajada no fantástico, mas importa sim ao universo inteiro. E a partir do momento que nós identificamos a função, o compromisso que nós temos, a existência para nós terá um sentido novo. E nós entenderemos que a nossa vida não foi uma geração espontânea só por diletantismo de Deus. Só para inventar. Eu vou inventar aqui, eu estou entediado. Deixa eu inventar mais uma coisa, e criou a nossa vida. Não foi assim, minha gente. Há uma estrutura programada, há um programa, eu voltando na linguagem técnica, há um programa criado para que nós sejamos os elementos vivos que consolidem a mensagem de Deus para toda a terra. Então, nossos sentimentos precisam ter paciência para esperar um conforto íntimo a nós mesmos. Paciência para conseguir viver bem. Porque às vezes eu começo a pensar na interrupção da vida por impaciência. Porque eu não tenho agora aquilo que eu gostaria de ter. Então eu vou fazer que nem menino birrento, vou bater o pé. Se eu não tenho o que eu quero, eu também não fico. Vamos embora. Não vai adiantar. Porque eu já falei que o compromisso vai onde eu for. Então aquele compromisso que eu tenho vai atrás de mim. Complicado, porque eu violentei a vida de harmonia que me foi oferecida. Então, vamos ter paciência com nós mesmos e paciência para esperar a oportunidade de vivermos bem, vivermos em harmonia, né? Então, deixemos o tempo agir e fazer o trabalho de transformação de todas as coisas para melhor, enquanto fazemos a nossa parte. Ou seja, vamos cuidar de nós, vamos fazendo a nossa parte na responsabilidade da vida, enquanto
o tempo, conduzido por Deus e todos os seus prepostos, o tempo vai agindo e promovendo a transformação da sombra para a luz, das dificuldades para a harmonia, para a paz. Então, isso nos leva ao convite de agir com esperança sempre. E que a gente possa ir por aí distribuindo mudas de esperança. Eu falei em flor, em pétala, então vamos distribuir mudas de esperança por aí. Quando elas começarem a brotar, encontraremos um caminho de tranquilidade que nos trará alguma paz e nos fará descobrir a grande alegria que é viver. Olha, eu vou reafirmar para vocês. A nossa vida, ela é uma pétala da esperança divina. Ela é uma pétala. E se a gente fizer a nossa parte, né, a gente vai se esforçar um pouco a cada dia para ver o que acontece à nossa volta. A dor, ela se desintegra diante de um carinho salutar. A tristeza, ela se rende quando há um pouquinho que seja de alegria junto a nós. O mau humor, ele fica sem jeito diante de uma brincadeira, de um gracejo singelo. A mágoa se dissolve nas gotas apaziguadoras do perdão. Olha que lindo! A violência cansa e perde as forças para o bem, e o bem continua insistindo incansavelmente. O mal desiste quando conhece de verdade o amor e o bem. E isso é a alegria de viver. Isso é nutrir a esperança junto àqueles com quem nós convivemos. Isto é valorizar a vida que temos, por mais difícil materialmente e fisicamente ela possa parecer, mas ela vai certamente ser a vida adequada à nossa necessidade e à nossa condição evolutiva. E eu encontrei nos trabalhos que temos feito, junto ao grupo que tem feito psicografia neste período de pandemia, e eu pessoalmente acompanho, eu encontrei uma prece da vida, que eu quero concluir a nossa pequena fala de valorização da vida, lendo, peço licença, lendo para vocês a prece da vida. Vou tentar não cansar vocês com a leitura dessa prece. Bendito sejas, Deus, pela vida com a qual me presenteia, pelas lições que esclarecem o meu entendimento e pelos propósitos que o meu coração ardentemente deseja. Tudo isso é vida a me falar de esperança, e é pelas mãos da esperança que eu devo ser conduzido a viver. Bendito sejas, Deus, que a esperança de dias melhores me traga o ânimo de prosseguir vivendo, usufruindo da alegria de encontrar razões para sorrir. Vejam bem, a alegria por encontrar motivo para sorrir.
E prossegue a oração. E ainda que algumas lágrimas reflitam sinal de tristeza em meu ser, que eu tenha serenidade para derramar o pranto que se vai, para que a minha alma se alivie, para que o meu coração se desafogue, para que a calma chegue e encontre espaço em meu ser. Senhor, dá-me dessa calma, que me induz a pensar na vida como um dom supremo, sob a minha responsabilidade. Para isso, ajuda-me a descobrir o que me dá alegria e auxilia-me a desvendar o que me faz entristecer. E de tudo isso, ensina-me, Senhor, a extrair o melhor para impedir que aquilo que não for bom prejudique a minha vida. A minha vida tem a mesma importância dos grandes astros, pois ela também foi criada pelas tuas mãos, Senhor, para que eu também componha o quadro das estrelas que brilham no universo. O universo é meu irmão e vive ao meu redor, mostrando-me a beleza de viver contigo, Senhor. Que ao contemplar o brilho do sol, das estrelas, eu perceba que devo igualmente contemplar a minha vida, valorizando a oportunidade de ter sido escolhido por ti para completar a beleza dos mundos, para ampliar o número das maravilhas que o Senhor criou. Minha vida é um ponto de luz no universo a falar da tua grandeza. O valor da minha existência é inigualável. O motivo da minha existência é grandioso. Sou como sou e trago em mim a beleza escolhida por ti, Senhor. Reúno em mim as características que tu mesmo escolheste para ornar o meu ser. Dá-me consciência da grandeza que carrego, como o exemplar que sou da tua criação, como um resultado da tua inteligência superior. Sou uma estrela do firmamento divino, sou flor singular do jardim celeste, sou filho amado de Deus. Obrigada, Senhor, por dedicar algum esforço e tempo a me criar. Com semelhante alegria, que eu dedique meu tempo e meus esforços, honrando a glória de ser teu filho e ser centelha grandiosa do teu infinito amor. A minha vida, Senhor Deus, comprova a tua existência. Que assim seja.